Uma equipe arqueológica abriu uma passagem estreita que conduz ao primeiro túmulo de Faraó descoberto em mais de um século. Designado como C4, o túmulo pertencia ao rei Tutmés II, que governou o Egito há cerca de 3.500 anos. Contudo, ao iluminar a câmara funerária, os pesquisadores encontraram apenas um espaço vazio. Nenhum sarcófago de ouro, nenhuma joia, nenhuma múmia real. A princípio, estudiosos atribuíram essa ausência a saqueadores ou a uma inundação acidental que teria forçado a remoção apressada dos restos mortais. No entanto, marcas físicas nas paredes rochosas, uma plataforma elevada incomum e camadas silenciosas de sedimentos revelaram uma verdade muito mais complexa e sombria. Escavado em um penhasco a aproximadamente 2,4 km a oeste do Vale dos Reis, o túmulo foi identificado após análises detalhadas como pertencente a Tutmés II, um governante da 18ª dinastia. Quando a equipe liderada pelo Dr. Piers Litherland finalmente entrou na câmara, após mais de uma década de buscas, encontrou um ambiente devastado por forças naturais. O reboco do teto e das paredes havia absorvido umidade, deformado e colapsado. Manchas de água marcavam as superfícies. Depósitos espessos de lama endurecida bloqueavam o espaço. Fragmentos do Amduat, texto funerário sagrado comparável ao Livro dos Mortos, estavam espalhados e incrustados no barro seco. Todas essas evidências apontavam para uma inundação catastrófica, ocorrida pouco após o sepultamento. Durante décadas, a egiptologia convencional interpretou esse cenário como resultado de um erro de localização. Segundo essa visão, tempestades raras, porém intensas, teriam inundado a estrutura subterrânea, comprometendo a integridade da câmara e ameaçando a preservação do corpo real. Diante dessa emergência, sacerdotes teriam quebrado os selos sagrados e removido a múmia e os objetos funerários para protegê-los. À primeira vista, essa explicação parece coerente, apresentando o túmulo como vítima de forças naturais imprevisíveis. No entanto, uma análise mais aprofundada revela contradições significativas. Os túmulos do Novo Reino eram projetados por especialistas altamente qualificados, engenheiros, geólogos e arquitetos de elite. O principal arquiteto, Inene, era conhecido por sua precisão na avaliação de riscos geológicos e no entendimento do fluxo de água. Seu trabalho visava garantir que os túmulos permanecessem seguros por milênios. Ainda assim, medições modernas mostram que o túmulo C4 foi construído em uma posição extremamente vulnerável. Na base de uma encosta descendente, diretamente sob duas cascatas naturais que funcionam como canais ativos de drenagem. Durante chuvas sazonais, grandes volumes de água descem exatamente até o local do túmulo. Mesmo um engenheiro iniciante reconheceria o risco evidente de inundação. Para um mestre como Inene, tal escolha contradiz completamente os princípios técnicos da época. A análise dos sedimentos revelou um dado ainda mais crucial. A câmara já havia sido inundada antes mesmo do sepultamento do faraó. Isso significa que trabalhadores, sacerdotes e autoridades envolvidas no processo testemunharam o acúmulo de lama e os danos estruturais. Eles sabiam de forma inequívoca que o local voltaria a inundar. Ainda assim, decidiram prosseguir com o enterro. Essa escolha deliberada elimina a hipótese de erro acidental e sugere intenção consciente. O próprio projeto interno do túmulo reforça essa interpretação. Diferentemente dos padrões tradicionais, que conduziam o corpo progressivamente para níveis mais profundos e selados, o túmulo C4 apresenta um degrau vertical abrupto de 1,04 m entre o corredor e a câmara principal. Tal característica não possui função religiosa conhecida e, à primeira vista, dificultaria o sepultamento. Contudo, quando se considera a presença de água, sua função torna-se clara: atuar como uma plataforma elevada durante uma inundação. Nesse cenário, a água reduziria o peso efetivo do sarcófago.
enquanto a plataforma permitiria tração e apoio para sua remoção. O túmulo, portanto, foi projetado não apenas para selar, mas para permitir a extração. Evidências no chão da câmara confirmam que esse mecanismo foi utilizado. Fragmentos de vasos funerários, objetos sagrados normalmente tratados com extremo cuidado, foram encontrados quebrados de forma deliberada. As fraturas indicam golpes intencionais, não danos acidentais. Isso sugere uma ação organizada para limpar o espaço, remover obstáculos e reduzir peso, permitindo a retirada do sarcófago durante a inundação. Ainda mais reveladoras são as inscrições nesses fragmentos. Pela tradição egípcia, o sucessor, no caso Thutmose III, deveria conduzir o enterro e deixar seu nome registrado. No entanto, não há qualquer menção a ele. Em seu lugar, aparecem inscrições com o nome e os títulos de Hatshepsut, esposa e meia-irmã de Thutmose II. Isso indica que ela assumiu controle direto sobre o processo funerário e possivelmente sobre a retirada do corpo. Diante dessas evidências, o cenário se transforma completamente. A inundação deixa de ser um acidente e passa a ser um elemento explorado estrategicamente. Ao enterrar o faraó em um local previamente vulnerável, criou-se uma crise inevitável. Quando as chuvas chegaram, a inundação forneceu a justificativa legal e religiosa para reabrir o túmulo, algo que em circunstâncias normais seria considerado sacrilégio. Sob o pretexto de salvar o corpo, Hatshepsut pôde intervir, remover a múmia e assumir controle simbólico e político, enfraquecendo a legitimidade de Thutmose III por quase 2 décadas. Após consolidar seu poder, Thutmose III promoveu um apagamento sistemático dessa história. Destruiu estátuas de Hatshepsut, apagou seu nome de registros oficiais e, possivelmente, ocultou evidências físicas do ocorrido. Investigações modernas identificaram uma enorme massa artificial, com cerca de 23 metros de espessura, composta por sedimentos e pedras, selando uma cavidade subterrânea próxima. Essa estrutura, claramente construída por ação humana, pode esconder um segundo túmulo, contendo os tesouros e provas removidos do C4. O volume de material indica uma operação estatal de grande escala. Assim, o túmulo C4 não representa um erro ou desastre natural, mas sim uma operação política altamente sofisticada. Sua arquitetura revela um mecanismo de poder que utilizou leis físicas, como o fluxo da água e a gravidade, como ferramentas estratégicas. O espaço vazio e silencioso não é sinal de fracasso, mas evidência de um plano executado com precisão. O túmulo nunca foi apenas um local de descanso eterno. Foi concebido como um instrumento de intervenção política, onde a natureza foi transformada em aliada e o poder em engenharia calculada. Por fim, o enigma do túmulo C4 permanece como um testemunho inquietante de como conhecimento técnico, estratégia política e domínio das forças naturais puderam convergir em um único projeto. Mais do que um vestígio arqueológico, ele revela que, no Egito Antigo, o poder podia ser exercido não apenas pela força, mas pela manipulação silenciosa das próprias leis da natureza. Obrigado por assistir. Enquanto estiver aqui, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Clique em um dos vídeos recomendados na tela para mais informações incríveis. Nos vemos lá.